CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que acompanha a Rádio CBN Campina Grande nesta manhã de sábado. A gente chega agora com o programa CBN Universidade, trazendo informações sobre ciência, formação, educação e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Erivaldo Laurindo. E eu sou Edson Tavares. Bom dia! O programa CBN Universidade é uma parceria da Coordenadoria de Comunicação da UEPB com a Rádio CBN Campina Grande. Vamos aos destaques deste sábado, dia 31 de agosto, Erivaldo. O UEPB é parceira na avaliação e revisão do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. 7ª edição do Grão Fino está com inscrições abertas para a submissão de trabalhos. E a gente conversa com o professor Rostam Melo, um dos organizadores do evento de fotografia realizado em parceria com a UFCG. CNPq aumenta o número de bolsas concedidas ao UEPB, fortalecendo o incentivo à iniciação científica, tecnologia e inovação. Hoje também é dia de português sem segredos, trazendo as dicas do professor Denis Medeiros. Aniversário da UAMA, Universidade Aberta à Maturidade, celebra 15 anos de formação para a terceira idade. Continue com a gente, o CBN Universidade está começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos nosso programa com informações para os estudantes da UEPB que desejam atuar como monitores durante o 8º Seminário de Extensão da UEPB, o SEMEX, que deve ser realizado no período de 6 a 8 de novembro, dentro da programação do 4º Congresso Universitário da UEPB. O edital prevê 70 vagas para monitores e os selecionados exercerão as atividades entre os dias 4 e 8 de novembro no campus onde cursa a graduação. Os participantes da monitoria receberão certificados correspondentes à carga horária exercida ao longo do SEMEX. As inscrições são online através do formulário eletrônico no site da UEPB e podem ser feitas até o dia 13 de setembro. A 8ª edição do SEMEX será de forma descentralizada e híbrida, com ações nos 8 campos da instituição. E a gente segue falando sobre as contribuições da Universidade Estadual da Paraíba no processo de avaliação e revisão do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Além de sediar o evento de discussão do plano a nível estadual, a UEPB, através do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Comunitária Infanto-Juvenil, fez escutas com jovens que cumprem medidas socioeducativas para auxiliar na construção do novo plano. Uma equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco está responsável pela realização dos eventos em cada estado do Brasil. Vamos saber como foi o evento na Paraíba, na reportagem de Micaela Nogueira. O Centro de Integração Acadêmica Paulo Freire, que fica no Campus 1 da UEPB, foi sede do Seminário Estadual de Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, Etapa Paraíba. O estado foi o 10º a receber o seminário, que percorrerá todo o Brasil. Uma equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco é responsável pela avaliação do plano e pelo diálogo com os estados. A professora Irismar Santana é a coordenadora adjunta do trabalho junto ao UFRPE. Essa iniciativa é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, também da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e Adolescente e da Gerência Nacional de Socioeducativa, que está, a nível do Brasil, realizando a avaliação e revisão do Plano de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que terminou a sua execução em 2013. É um plano de foram 10 anos, ele iniciou em 2013 e encerrou em 2023. E agora, com a parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é a instituição responsável
por organizar essa avaliação no Brasil, nós estamos percorrendo os estados para esses seminários estaduais, onde todos os estados vão ter a possibilidade de contribuir para essa revisão, avaliação, melhor dizendo, do plano que já se encerrou e também já com contribuições para o próximo plano, que vai também passar por mais 10 anos. A articulação local para a realização do evento na Paraíba foi feita pelo Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, como explica o presidente do Conselho, Dimas Gomes. O Conselho, como órgão responsável pela formulação da política pública da criança e adolescente no Estado, é esse ator articulador na Paraíba, com o apoio dos grandes parceiros como a OEPB, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Secretaria de Desenvolvimento Humano. Também estamos aqui com algum apoio da Prefeitura, da Secretaria, a SEMAS, que é a Secretaria da Assistência Social de Campina Grande. Então, são parceiros importantes, porque nós acreditamos que para fazer política pública, para garantir direito, é importante envolver todos os atores, porque não se faz política pública sozinho, não se garante direito sozinho. É preciso que tenha uma rede articulada. Djalma Mendonça, gerente operacional do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, explicou como funciona a articulação entre os planos nacional, estadual e municipais. Na política do SINASE, que é uma política federal, existem 3 planos: o plano nacional, o plano estadual e os planos municipais em cada município. Porque o plano nacional, ele traça diretrizes gerais a serem seguidas pelos estados e municípios nos seus respectivos planos. Logicamente, cada plano refletindo o ente federativo que ali está representado. Porque o SINASE é uma política que ele necessita refletir o território do jovem que está em cumprimento de medidas socioeducativas para que ele consiga fazer um novo projeto de vida referenciando ali onde ele nasceu. Não, a gente tenta dar, o SINASE tenta dar autonomia para que o jovem ele construa uma nova maneira de se inserir na sociedade. A parceria com a Universidade Estadual da Paraíba no processo de avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo se deu tanto no sentido de sediar o evento no estado, quanto através do trabalho de uma equipe do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Comunitária Infanto-Juvenil, coordenado pela professora Tessália Suassuna e vinculado ao curso de Serviço Social. A ideia do plano, de fazer a revisão e avaliação do Plano Nacional decenal, do Sistema Nacional Socioeducativo, tem o propósito de fazer a sociedade civil participar e os meninos também. Os meninos e adolescentes, eles também serem protagonistas nesse processo. E aí, como essa participação está se dando a nível de Estado, eles estão fazendo a escuta em todos os estados, da sociedade civil e dos meninos, crianças, dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, tanto em meio fechado como em meio aberto, a participação do NUPESIG é nesse processo de escuta desses adolescentes sobre uma realidade que lhe diz respeito, que vai lhe trazer implicação. E também na oferta da infraestrutura, no espaço da universidade, que é um espaço da sociedade também, no sentido de que a gente também promove atividades extensionistas. Com produção da Codecom UEPB, Micaela Nogueira para o CBN Universidade. Obrigado, Micaela. E a coordenadora adjunta do processo de avaliação dentro da equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Irismar Santana, falou ainda sobre a importância da parceria com a UEPB e como está sendo feito o trabalho de avaliação a partir das contribuições de cada estado. Nós, a nível do projeto nacional, montamos equipes de pesquisadores em cada estado. E aqui nós temos uma equipe de pesquisador. O pesquisador é uma pesquisadora e 2 auxiliares que trabalham com ela, é a professora Tessália, doutora, e elas são responsáveis tanto por essas escutas que foram realizadas com os adolescentes e suas famílias, como também eles são responsáveis pelo levantamento de dados no estado de como é que está se configurando o socioeducativo no estado, o SINASE. Então, essa professora foi contratada e também nos ajudou na mobilização da sociedade civil, até para esse evento acontecer hoje, a universidade, além de ceder o espaço para esse momento especial, também tem contribuído com esses profissionais que estão contratados pelo projeto. Nós tentamos mobilizar o maior número de pessoas envolvidas com a temática do socioeducativo, e aí os nossos parceiros principais são o Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, os gestores do socioeducativo no estado,
as universidades, no caso aqui a Universidade Estadual, né, da Paraíba, que é o nosso parceiro, para a realização desses eventos, e aí a gente mobiliza também a sociedade civil, os conselhos municipais, instituição do governo, da Secretaria de Saúde, Educação, todas essas secretarias setoriais são importantes para essa discussão, até porque a execução do plano ela tem a ver com a intervenção setorial. Então, quanto mais participação nesse processo, a gente acredita que o próximo plano, né, nacional de atendimento socioeducativo, ele vai estar de acordo com tanto as especificidades de cada estado, porque ele está passando e ouvindo dos estados as suas contribuições, como também ele vai ser melhor implementado, porque as pessoas vão estar apropriadas do que é esse plano, de como esses adolescentes hoje, que cumprem medida socioeducativa, deveria ter um serviço de qualidade e que de fato faça com que eles não continuem na infração que os levou para cumprir a medida e que possam seguir na sociedade de forma muito produtiva, enfim, com todos os seus direitos assegurados. Além do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, a Universidade Estadual da Paraíba também foi parceira e sediou o Seminário de Avaliação e Revisão do Plano Decenal Nacional de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. Vamos ao nosso primeiro intervalo. A seguir, a gente fala sobre o aumento do número de bolsas concedidas pelo CNPq à UEPB. Tem também as dicas de português do professor Denis Medeiros. A gente vai e volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A Universidade Estadual da Paraíba teve um aumento significativo no número de bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Esse aporte é um reconhecimento e fortalecimento para a pesquisa científica na instituição. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Francisco Jaime, trouxe mais detalhes sobre essa boa notícia. Tivemos a publicação do resultado das bolsas de iniciação científica do principal órgão que organizou a iniciação científica no Brasil, o CNPq, e nós aqui da UEPB tivemos a grata novidade de ter recebido acréscimo em praticamente todas as modalidades de bolsa do CNPq. Basicamente, o CNPq ele financia 4 modalidades de bolsa, o PIBIC de ensino médio, o PIBIC de ações afirmativas e o de inovação tecnológica, PIBIT. E desses 4 editais, nós não tivemos decréscimo de bolsa em nenhum deles e tivemos acréscimos em 3 deles, que foi o PIBIC de ensino médio, o PIBIC de ações afirmativas e o PIBIT, e mantivemos as nossas cotas de bolsa que já vinham sendo recebidas do PIBIC. É interessante também por quê? Porque essas bolsas elas vão ser mantidas pelos próximos 3 anos, ou seja, esse edital e os próximos 2 anos a gente mantém esse quantitativo de bolsas. E esse aumento, apesar de parecer pequeno, representa 6% das bolsas do CNPq, eles são muito importantes quando a gente compara com as outras universidades, cuja maioria, cerca de 80% das universidades, teve diminuição do número de bolsas do CNPq. E esse aumento, por mais que possa parecer pequeno, ele é muito importante porque representa que, para o entendimento do CNPq, nós da UEPB tivemos avanços em todo o processo de iniciação científica. E esse processo vai muito além do que os professores que submetem seus projetos ou executam imaginam. Isso vai desde a clareza do edital, do tamanho do nosso programa, da contrapartida que a universidade dá, da visibilidade das ações que a universidade promove, das ações de iniciação científica, dos produtos gerados da iniciação científica. Então, isso efetivamente é um reconhecimento do CNPq de que nós estamos trabalhando no sentido correto. Um exemplo disso, que foi uma melhoria do processo que a gente fez depois do resultado da última avaliação da gente, foi exatamente dividir os editais. Então, para quem se lembra aí um pouquinho aí da memória, antes era lançado praticamente um único edital onde os professores concorriam com bolsas PIBIC, PIBIT, PIBIC-AF, tudo junto, e a gente separou eles porque são editais que têm perfis diferentes e têm exigências diferentes.
Isso foi muito bem entendido pelo CNPq. É importante destacar que a Bolsa de Iniciação Científica caracteriza o início da aproximação da formação do estudante para a pesquisa científica, a pesquisa tecnológica. Então, qualquer aumento nesse quantitativo de bolsa significa que mais estudantes vão estar desenvolvendo atividade de pesquisa, de inovação tecnológica, vão estar inseridos em grupos de pesquisa, vão estar interagindo com programas de pós-graduação, uma vez que muitos desses proponentes, que os professores técnicos e administrativos que mandam as propostas, eles são vinculados a programas de pós-graduação, fazendo exatamente o link entre a graduação e a pós-graduação. A gente tem já o levantamento de que grande parte dos estudantes que fazem mestrado e doutorado são de iniciação científica, de forma que o aumento de número de bolsas de iniciação científica certamente vai refletir numa maior demanda, numa maior procura pelos nossos programas de pós-graduação. Agora a gente se liga na participação de Denis Medeiros com as dicas de português aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje vamos ensinar mais algumas dúvidas sobre o uso da nossa gramática no dia a dia. É impresso ou imprimido? Na verdade, existem as duas possibilidades. Algumas pessoas acham estranho, acham feio o imprimido, mas é possível sim utilizar. A regra é simples. Com os verbos, ser e estar, a gente vai utilizar impresso. E com os verbos ter e haver, vamos utilizar imprimido. Exemplos: camisetas com a marca da empresa foram impressas para os funcionários. Foram impressas. Outro exemplo: só quando cheguei ao trabalho percebi que tinha imprimido o documento errado. A segunda dica é sobre o uso de vir, ver e vier. A conjugação desses verbos causa algumas confusões em determinadas situações, como por exemplo no futuro do subjuntivo, que é quando existe uma possibilidade, uma probabilidade. O correto é, por exemplo, quando você o vir e não quando você o ver. Já no caso do verbo ir, a conjugação correta do tempo verbal é quando eu vier e não quando eu vir. A gente escuta muita gente falando quando eu vir, quando eu vier. A terceira dica é sobre o uso de ao invés de e em vez de. Ao invés de dá a ideia de contrário, então vai sempre ter uma oposição ali no contexto. Por exemplo, ao invés de virar à direita, virou à esquerda. Então são opostos. Já o em vez tem um significado mais abrangente, ele é utilizado como a expressão no lugar de. Então, em vez de ir de ônibus, foi de bicicleta. A quarta dica é sobre uma redundância que a gente vê constantemente nas mensagens que as pessoas escrevem, nas falas de muitas pessoas, quando dizem há muitos anos atrás. Na verdade, o A com H já traz essa ideia de passado. E quando eu digo anos atrás, então eu estou sendo redundante. Ou seja, eu vou dizer há muitos anos ou muitos anos atrás. A quinta dica é sobre uma acentuação que faz toda a diferença na escrita. É tem com acento ou tem sem acento. Os dois fazem parte da conjugação do verbo ter no presente, mas o primeiro, sem acento, é singular e o segundo, com acento, é plural. Exemplo: ele tem medo de mudança, ele singular, tem sem acento. Eles têm medo de mudança. Então, eles, plural, têm com acento circunflexo. Mesma forma, o vem. Ele vem sem acento, eles vêm com acento. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis, e até a próxima coluna Português Sem Segredos. Antes de chamar o intervalo, tem informação sobre o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que faz parte do CCT, o Centro de Ciências e Tecnologias da UEPB. A coordenação do curso abriu edital para contratação de intérprete de Libras. O edital prevê apenas uma vaga e o processo seletivo será em 2 etapas: prova prática de Libras e prova de títulos. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração prevista em edital é de mais de R$ 3.500. O candidato precisa ter nível superior completo com aprovação em exame de proficiência promovido pelo Ministério da Educação.
As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, e podem ser feitas online através do site da universidade, uepb.edu.br. A prova prática deve acontecer no dia 6 de setembro. O resultado final está programado para ser divulgado no dia 16 do mesmo mês. O edital completo você também encontra no site da UEPB. Vamos fazer mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Para você que gosta de fotografia, no próximo bloco tem entrevista com o professor Rostan Melo sobre o Grão Fino, um evento que está na 7ª edição discutindo o universo da fotografia e está com inscrições abertas, inclusive, para a apresentação de trabalhos. Não saia daí, a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A Semana Grão Fino de Fotografia está com inscrições abertas para submissão de trabalhos. O evento será realizado no período de 1 a 3 de outubro, mas as inscrições permanecem abertas até o dia 9 de setembro. Para saber mais detalhes deste evento, nós conversamos com o professor Rostan Melo, que faz parte da organização da Semana Grão Fino de Fotografia, evento que já faz parte do calendário acadêmico da UEPB. Rostan, quem pode apresentar trabalho no Grão Fino? A Grão Fino é um evento que mantém um espaço aberto para pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas de conhecimento que tratem da fotografia em seus trabalhos, seja enquanto objeto de estudo ou ainda como elemento da metodologia ou como fonte de dados, né, fonte documental das suas pesquisas, né? Então, nossas portas estão abertas não apenas para pessoas vinculadas aos cursos de jornalismo e arte e mídia, que são os cursos que promovem o evento, mas como também pessoas de diversos cursos e de outras instituições, seja, por exemplo, no campo da comunicação, como publicidade e propaganda, relações públicas, cinema, rádio e TV, entre outros, ou ainda também em áreas como história, geografia, antropologia, sociologia, artes visuais, que em algum momento dialoguem com o campo da fotografia, né? Seja numa perspectiva estética ou de análise da própria linguagem fotográfica, ou ainda também numa perspectiva documental, né? Onde abordam arquivos fotográficos enquanto fontes de dados, né? Seja numa perspectiva historiográfica, de memória, enfim. Então, a gente não tem uma restrição em relação a áreas do conhecimento. Vale destacar também que um dos objetivos do evento é estimular a iniciação científica. Então, estudantes de graduação de qualquer uma dessas áreas também podem, né, inscrever seus trabalhos. Recomenda-se, nesse caso, que o trabalho tenha um acompanhamento, tenha a coautoria de um professor ou uma professora que esteja orientando essa pesquisa, mas assim, as portas também estão abertas. O mesmo vale para pessoas vinculadas a programas de pós-graduação, seja em cursos de especialização, mestrado e doutorado, também podem apresentar os resultados de seus trabalhos durante o evento. Um ponto importante é que o evento aceita 2 formatos diferentes de trabalhos, né? 2 formatos de textos. Um é o artigo científico, que é um modelo talvez mais consolidado e mais comum em diferentes eventos, e a gente também tem a possibilidade de inscrições de relatos de experiências. Ou seja, por exemplo, projetos de extensão, projetos que têm uma perspectiva mais artística, né? Que tem uma produção midiática, podem relatar o processo de execução desses projetos a partir de um relato de experiência, né? Também permitindo aí a participação de pessoas que estão atuando na fotografia, que produzem fotografia, seja numa perspectiva mercadológica ou numa perspectiva acadêmica ou artística, para que possam também relatar suas experiências e divulgar o resultado de seus trabalhos durante o evento. Professor, quais são as linhas temáticas do evento? As apresentações de trabalhos na Grão Fino estão organizadas em 3 diferentes linhas temáticas, que é o que a gente chama de grupos de trabalhos ou GTs, né? Então, o GT1 é intitulado Fotografia Documental, o GT2 é sobre Fotografia Contemporânea e o GT3, Fotografia e Educação. No GT1, a gente fala tanto de fotojornalismo como fotografia documental mais clássica, né? Fotografia de rua, né? Tanto a fotografia fixa ou em movimento, ou seja, também há um espaço para a discussão da fotografia documental no audiovisual, né? E aí também dialogando com temas como história, memória, etnografia, arquivos fotográficos,
representações da realidade social a partir da imagem fotográfica. Já o GT2, Fotografia Contemporânea, tem uma perspectiva mais artística, né? Ele trata de narrativas fotográficas contemporâneas, de usos, experimentações, de usos criativos da linguagem fotográfica. Também está vinculado aí à cinematografia e a outras reflexões sobre a prática fotográfica contemporânea, abrindo espaço também para projetos, ações, trabalhos que tenham uma perspectiva inovadora. Já o GT3, Fotografia e Educação, trata de abordagens tanto teóricas como estéticas, sociais, práticas pedagógicas relacionadas ao uso da fotografia como ferramenta educacional, mas também como ferramenta de inclusão, de acessibilidade, né? E de experimentação em espaços de educação formal, não formal e informal, né? Ou seja, não só vinculados à educação formal em sala de aula, mas em outros espaços de formação, né? E aqui também cabe destacar que é um GT que tem uma presença muito forte de relatos de experiência de ações nesse campo da educação. Acho que vale destacar também que o evento aceita 2 tipos diferentes de textos. Um é o artigo científico, um formato talvez mais convencional e mais consolidado em diversos eventos, e também um relato de experiência que permite justamente não só a apresentação de discussões sobre resultados de projetos na área da educação, mas também, por exemplo, produções artísticas, produções mercadológicas, em que você tem aqui não uma análise acadêmica, mas uma sistematização do processo e dos resultados de uma produção, de uma atividade prática desenvolvida em uma dessas diversas áreas que a gente citou. E como fazer a inscrição? Para fazer a inscrição no evento, basta acessar a nossa página na plataforma Even3, então é www.even3.com.br/grãofino 2024, grãofino sem acento, tá? E lá você vai poder fazer não apenas a inscrição geral no evento, que é gratuita, mas também ter acesso à plataforma de submissão dos trabalhos, né? Onde você vai acessar um modelo, um template de formatação, vai poder encaminhar esse template para avaliação da comissão julgadora a partir dessa plataforma no Even3. Outro caminho é pelo nosso site oficial www.grãofinofoto.com.br, onde também o template está disponível e onde também a gente tem um acesso a essa plataforma de inscrições a partir do Even3, tá? É importante destacar a necessidade de dar uma lida nas regras, não só de formatação, mas das linhas temáticas, também da forma como é feita a seleção, porque o autor, os autores dos trabalhos, enviam o mesmo texto em 2 formatos, um com a identificação dos autores e outro sem a identificação, e é importante destacar que os avaliadores vão ler os trabalhos sem a identificação dos autores, para que possam, assim, fazer uma avaliação, uma escolha dos trabalhos da forma mais isenta possível. Como será o formato das apresentações dos trabalhos? E uma característica da Grãofino é realizar as apresentações dos GTs em formato virtual. A gente tem feito isso desde 2020, né? Então, o evento surgiu em 2018, começou a promover apresentações de trabalhos acadêmicos em 2019, no formato presencial, e em 2020, devido à pandemia, a gente passou a organizar as apresentações dos trabalhos nos GTs em formato virtual, online, a partir da plataforma Google Meet. E o que a gente percebeu é que isso democratizou o evento, ampliou o seu alcance. A gente passou a ter pesquisadores de todas as regiões do país, de vários estados, instituições públicas e privadas, participando do evento e ampliando esse diálogo. Então, mesmo com a retomada das atividades presenciais no pós-pandemia, a gente manteve os GTs em formato online. Então, assim, o restante da programação, as palestras, os debates, oficinas, exposições fotográficas, vão continuar acontecendo de modo presencial, mas os GTs estão mantidos no formato online, como a gente diz aqui, democratizando o acesso para pessoas de diferentes partes do país e tornando esse espaço de produção acadêmica, de divulgação das produções acadêmicas, ainda mais plural e diverso. E vale lembrar que ao final das apresentações, nós vamos organizar os textos, as versões finais dos textos, né? Os autores terão um tempo para, caso queiram, incorporar as contribuições que surgirem nos debates após as apresentações, fazerem alterações no texto, e aí a gente organiza uma publicação dos anais do evento, que ficam disponíveis no nosso site, grãofinofoto.com.br. Inclusive, fica o convite para que vocês acessem os anais das edições anteriores e confiram os resultados dos textos, dos trabalhos apresentados nos GTs nas edições anteriores da Grãofino.
Fala um pouquinho sobre o Grãofino. O que é esse evento e como ele é organizado? A Grãofino é uma iniciativa conjunta de duas instituições públicas de ensino superior aqui de Campina Grande. De um lado, o curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, de outro, o curso de arte e mídia da Universidade Federal de Campina Grande. E desde 2018 a gente tem conseguido anualmente realizar um evento que tem mantido o mesmo formato e algumas características. O que eu gostaria de destacar primeiro é que é um evento aberto a toda a comunidade. Então você que está nos ouvindo, você não precisa estar vinculado a um curso da UEPB ou da UFCG para participar, ou de qualquer outra instituição, né? Então, pessoas de outras instituições ou que não têm vínculo nenhum como instituição de ensino superior, fiquem à vontade, podem participar, as inscrições são gratuitas. Fica o convite para que você nos siga no Instagram, no @grãofino.fotografia. Então, a partir desse perfil, o @grãofino.fotografia, você vai ter acesso a toda a programação, ao link da plataforma de inscrição. E aí, a gente tem recebido não só profissionais que já estão atuantes no mercado da fotografia no contexto local, mas também amadores, pessoas que se interessam pela fotografia numa perspectiva artística, numa perspectiva de expressão e que buscam no evento um espaço de debate e aperfeiçoamento. Então a gente tem palestras, tem debates, mesas redondas, exposições fotográficas e também oficinas, também gratuitas, e essas oficinas que têm uma pegada mais prática, né? Então em grupos menores a gente tem um intercâmbio de pessoas que têm um interesse naquela determinada área e especialistas, sejam professores ou fotógrafos atuantes no mercado da fotografia, que vão ter aí esse espaço vão promover esse espaço de capacitação para quem se inscrever no evento, algo que tem sido uma das principais contribuições do evento ao longo desses anos. Então fica o convite para que você nos siga nas redes sociais, fique atento porque a programação completa deve ser divulgada em breve e o nosso encontro fica marcado de 1 a 3 de outubro na Grãofino Semana de Fotografia. Obrigado, professor Rostam. E só reforçando que as inscrições para a Semana Grãofino de Fotografia ficam abertas até o dia 9 de setembro. Vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Na volta, falamos sobre o aniversário de 15 anos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, que leva ensinamentos sobre qualidade de vida na terceira idade. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A população de idosos tem crescido consideravelmente e o mundo precisa se adequar a esse grupo cada vez mais ativo. Um excelente trabalho nesse campo é empreendido na Universidade Estadual da Paraíba, através da UAMA, Universidade Aberta à Maturidade, que há 15 anos vem realizando cursos e promovendo uma saudável interação dos estudantes, todos com mais de 60 anos de idade. Você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre a UAMA e suas realizações ao longo desses 15 anos. Confere na reportagem de Tiago Vasconcelos. Imagine um espaço de aprendizagem em que a interatividade é o principal ingrediente das aulas. Um ambiente em que se somam a didática específica dos professores e a experiência de vida dos alunos e alunas, já que é preciso ter no mínimo 60 anos para se matricular. Sim, existe uma instituição assim e se chama Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. Essa é uma iniciativa da Universidade Estadual da Paraíba, voltada à chamada terceira idade, que funciona num aconchegante casarão, rodeado de área verde no bairro do Bodocongó, em Campina Grande, e que está completando 15 anos de atividades. Mais de 30 professores da UEPB e convidados compõem a equipe interdisciplinar, que abrange diversas áreas do conhecimento. A ideia da UAMA surgiu do trabalho de pesquisa realizado pelo professor Manuel Freire, que é o fundador e atual coordenador. É um projeto direcionado com o Dia de Educação para o Envelhecimento Humano, uma educação não formal, especial, direcionada à pessoa idosa, né? Sem prova, sem critério de avaliação, mas com cunho de informação muito grande dentro do processo metodológico e de informações direcionadas à vida da pessoa idosa. E na nossa trajetória já vem com mais de 1.000 idosos frequentando. Então a UAMA funcionou inicialmente no Departamento de Educação Física,
Depois, a sala dos conselhos foi cedida para a UAMA e depois ganhamos um espaço arborizado, um casarão, a gente chama de casarão da UAMA. Então, aqui tem não só a parte de ensino, como muito forte a pesquisa, a extensão e também estágio com aluno. É um processo muito forte também intergeracional. A gente trabalha muito com os alunos da graduação dentro da UAMA. Além da sede em Campina Grande, a UAMA também atua no campus de Lagoa Seca desde 2014. A universidade busca atender à demanda educativa de pessoas idosas, contribuindo na melhoria das capacidades pessoais, funcionais e sociais, através de atividades socioculturais, educacionais e de convívio, favorecendo uma melhor qualidade de vida na terceira idade. E isso tem dado muito certo. Basta ouvirmos o depoimento de alunas como Maria Pereira, que fez parte de uma das primeiras turmas e ainda hoje frequenta o grupo de convivência. Cursei a UAMA 2013, 2014, 2015 foi o encerramento. Foi um período maravilhoso para mim. Eu já era graduada na Faculdade de Direito e eu vim mais pensando em fazer amizades da minha idade. Mas cheguei aqui e me deparei com conteúdos maravilhosos que me enriqueceu, me ajudou muito, me orientou na questão da maturidade, da alimentação. A festa de formatura da UAMA foi uma coisa que me tocou muito, muito, muito. O curso da UAMA a gente faz com um desprendimento total, não é pensando em uma carreira, em ganhar dinheiro, é uma coisa de uma satisfação pessoal. Os professores e professoras que fazem parte do cotidiano da UAMA sempre trazem uma história interessante para contar sobre essa missão, que é abraçada com muito prazer. É o caso da professora Fabíola de Araújo Leite, que fala da emoção de fazer parte desse projeto desde o início. A UAMA, desde o começo, ela veio com essa motivação de uma universidade pautada no envelhecimento humano, levando um pouco de todos os conhecimentos de diversas áreas das graduações, principalmente de saúde, pautando na sempre busca do envelhecimento saudável. Fui pioneira nesse processo, na primeira turma, dando a primeira aula, e me sinto grata até hoje de ter conhecido tantos alunos, tantas pessoas maravilhosas que passaram como discentes, né, como participantes do processo do envelhecer e também como conhecedores do grande dilema da vida, que é passar pela etapa do envelhecimento. De acordo com o professor Edivan Gonçalves, do Departamento de Psicologia, a UAMA também é importante por dar oportunidades a estudantes que tem na instituição um verdadeiro laboratório para colocar em prática os ensinamentos acadêmicos. Ele, que começou na UAMA, ainda quando estudante, em 2012. Desde lá, eu não larguei aqui o espaço da UAMA. Foi sempre um espaço para mim muito importante para que eu refletisse sobre as dinâmicas psicossociais que atravessam as pessoas no envelhecimento. Então, lidar com isso, né, com essas questões desde muito cedo, ainda aluno, me ajudou para que eu pudesse amadurecer muito mais o que eu estudava em sala de aula e o que eu praticava também com as pesquisas e depois com os meus estágios. Também à frente da sala de aula, dando aulas, promovendo espaços de interação com os idosos. Hoje sou eu que trago as minhas turmas de alunos para que eles possam também, assim como eu tive antes na minha formação, a oportunidade de interagir diretamente com a pessoa idosa. É sempre um espaço de muitas trocas. Essa troca de experiências e de conhecimento é também algo relevante para os alunos e alunas da UAMA, que procuram esse ambiente geralmente em momentos difíceis da vida, como é o caso da ex-estudante Lúcia Falcão. Eu tinha feito uma mastectomia e entrei em depressão. Aí uma amiga minha concluiu a UAMA, eu perguntei como que era, assim, para ingressar. Pronto, comecei assim, meio desconfiada, mas vi logo que a recepção tinha sido maravilhosa. Eu sou muito extrovertida, fomos fazendo os grupinhos, eu e mais 2 colegas, formamos um grupo, o nome do grupo é Trio do Remi. Dor, reumatismo e mialgia. A sigla. E pronto, daí a gente fazia tanta bagunça, era tanta baderna que você não imagina. Ressurgi outra Lúcia, que eu estava assim, acabadinha. E são muitas histórias de superação pessoal. A aposentada Maria Emília teve um infarto em 2013 e encontrou na UAMA uma nova forma de viver.
aqui é como se diz, aqui é como se fosse o meu segundo lar. Aconteça o que acontecer, eu não perco a UAMA na sexta-feira. Aqui a gente é criança, aqui a gente é adolescente, aqui a gente é adulto, aqui a gente partilha, a gente divide nossas emoções, nossas tristezas, nossas alegrias. Eu digo a meu esposo, minhas filhas, olha, compromisso para mim, não conte comigo na sexta-feira de manhã. Sexta-feira para mim é o UAMA. É aqui que eu me sinto muito, muito bem. Em 15 anos consolidados, a UAMA está com novos projetos sendo implantados, como ressalta o professor Mano Freire. Esse ano a gente está com 3 projetos de extensão maravilhosos. Um, que era uma perspectiva muito forte que nós tínhamos e conseguimos criar esse ano, que seria a alfabetização de idosos. Nós vamos começar o processo de alfabetizar pessoas idosas, já que a UAMA aborda idosos de qualquer idade, né, a partir de 60 anos, com qualquer grau de instrução. Então, nós tínhamos idosos aqui que não sabiam ler, e a gente viu a possibilidade de abrir esse projeto de extensão. Nós estamos com o Horto Florestal, com um projeto de biofilia também, que é outro projeto muito forte, e com o processo de línguas espanhola e inglês, e também prática de atividade física. Sempre visando o bem-estar da pessoa idosa. Qualidade de vida, autoestima, empoderamento, resiliência, dando o melhor para cada idoso que vem aqui querer viver mais e melhor. A formação na UAMA tem duração de 2 anos e com várias disciplinas. Com a produção de Edson Tavares, Tiago Vasconcelos para o CBN Universidade. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O CBN Universidade teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Produção e edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Reportagens de Micaela Nogueira e Tiago Vasconcelos. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB, lá no YouTube. Além disso, você também pode acompanhar toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programações e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPBOficial no Instagram e no Facebook. É só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. E a gente se despede por hoje, mas espero você no sábado da próxima semana, às 9 da manhã. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.